Seja bem-vindo ao canal do Vida Veda no YouTube, meu nome é Matheus. Estou vindo aqui para vocês diretamente do porto de Bedi, na cidade de Jamnagar. Uns 10 minutos para fora, na verdade, da cidade de Jamnagar. A cidade de Jamnagar é uma cidade portuária aqui no estado de Gujarat, na Índia. Então a gente dá a sorte de vez em quando poder vir aqui curtir um pôr do sol. Hoje a gente vai começar o nosso curso sobre o Ashtanga Hridaya. Então eu vou começar dando uma introdução para vocês ao Ashtanga Hridaya. O Ashtanga Hridaya é um livro que foi escrito há mais ou menos 500 anos atrás e por um autor que chama Vagbhata. O Vagbhata, ele já começa com uma controvérsia. Então, na verdade, tem dois livros, como a gente falou no vídeo anterior, que fazem parte da Bruhat Trayi, da grande trindade, da trindade maior, dos três principais livros da Ayurveda. O Charaka Samhita, o Sushruta Samhita e o Ashtanga Hridaya. Algumas pessoas consideram que, em vez do Ashtanga Hridaya ser o terceiro dessa trindade, a gente deveria considerar o Ashtanga Sangraha, que é de um autor que também chama Vagbhata. Esses dois autores claramente não são o mesmo autor, isso já é bastante estabelecido, e algumas pessoas discutem se o Vagbhata do Ashtanga Hridaya era neto do Vagbhata do Ashtanga Sangraha, o que é bastante interessante. Então parece que veio o Vagbhata do Ashtanga Sangraha e 2 gerações depois, o neto dele, o Vagbhatinha, escreveu o Ashtanga Hridaya. Na verdade, a gente não sabe se isso é verdade. De qualquer forma, a maioria das pessoas coloca dentro da trindade mais importante dos Samhitas o Ashtanga Hridaya, porque o Ashtanga Hridaya é o único desses 4 livros, do Charaka, Sushruta, do Sangraha e do Hridaya, é o único que é escrito integralmente em poesia. Então foi um livro amplamente aceito pela comunidade médica, porque ele é todo escrito em versos. Então ele é muito fácil de ser recitado e muito fácil de ser lembrado depois. Como a Ayurveda, na sua origem, era uma tradição majoritariamente oral, ela não era passada sempre em livros. Antigamente, livros não eram tão abundantes, né? A gente não tinha sorte de ter eles assim do nosso lado sempre. Você tinha que transmitir grande parte desse conhecimento por via oral. E nada melhor do que para você absorver um conhecimento novo, do que você poder cantar isso, do que você poder rimar isso. Então o Ashtanga Hridaya é um livro escrito integralmente em verso. Então ele é muito fácil de memorizar e ele é muito fácil de recitar. Ao contrário do Ashtanga Sangraha, que tem muitos trechos em prosa, o que torna a compreensão um pouco mais complexa e a memorização muito mais difícil, o Ashtanga Hridaya não é assim. Então ele foi amplamente aceito, principalmente no sul da Índia. No norte da Índia ele também é amplamente estudado. Mas basicamente o Ashtanga Hridaya, o nome Ashtanga e Hridaya, ele faz menção aos 8 ramos principais do Ayurveda. Ashta Angas, os 8 membros, as 8 divisões principais da Ayurveda, que a gente vai falar sobre elas logo no primeiro capítulo, em algumas aulas daqui para frente. E Hridaya é o cerne, é o coração, é a essência. Então, o Ashtanga Hridaya é a essência das 8 divisões que a gente faz, dos 8 ramos do Ayurveda. A gente aqui nesse canal e a gente no vidaveda.org, a gente explora com muito mais ênfase o que eu chamo de Ayurveda baseada nos Samhitas. A Ayurveda baseada nos Samhitas é só uma das fontes do conhecimento ayurvédico. Você não precisa sempre estudar a Ayurveda de acordo com os Samhitas. Tem muitos ramos da Ayurveda que, na verdade, não são codificados. Um exemplo é o Nadi Pariksha. As pessoas que já ouviram falar, os médicos que tomam o pulso, muitas vezes isso é uma coisa que um método de pariksha, de diagnóstico, chama bastante atenção, a gente chama de Nadi Pariksha. O Nadi Pariksha não é uma tradição que é ensinada através dos Samhitas. Nadi Pariksha é uma tradição que a gente chama de Guru Shishya Parampara. Então ela é uma tradição que passa de guru para discípulo. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não queriam estudar da maneira como a gente estuda aqui na faculdade, queriam se especializar em Nadi Pariksha. Eles foram e procuraram um guru, um Nadi Baba, um mestre de Nadi Pariksha, e foram morar com esse guru durante muitos e muitos anos. Imagina, teve um amigo meu que ficou 2 anos só limpando a casa do guru, para que então o guru começasse a ensiná-lo alguma coisa.
Uma corrente que também não é baseada no Vagbhata, no Sushruta e no Charaka é a corrente de Jyotish, ou astrologia médica. A astrologia médica é ensinada em outros samhitas, em outros textos sagrados, e também pode ser aprendida num contexto de guru e discípulo, Guru Shishya Parampara. Então tem algumas correntes de ensinamento ayurvédicos que não são expressas nos samhitas e que não são de tão fácil acesso assim. Uma das coisas que eu acho mais incríveis, um dos maiores benefícios da gente estudar Ayurveda baseada nos samhitas é que, uma vez que você consegue aprender a navegar a estrutura, uma vez que você sabe sânscrito e que você aprende a navegar a estrutura poética dos samhitas, você consegue estudar por conta própria. Você tem uma autonomia dentro do estudo e dentro da prática do Ayurveda que as tradições de Guru Shishya às vezes não te permitem. Então, vamos falar um pouquinho do Ashtanga Hridaya. O Ashtanga Hridaya é o mais recente dos 3 livros mais importantes, que a gente chama de Bruhat Trayi. Como a gente já falou no vídeo de introdução aos samhitas, ele é dividido em sthanas, em seções, em adhyayas, em capítulos, em slokas, ou em frases. Então, essas são as divisões do maior para o menor. Você tem o Samhita, que é a obra inteira. Dentro do Samhita você encontra sthanas, que são as seções individuais, os volumes. Dentro de cada sthana você encontra adhyayas, que são os capítulos. E dentro dos adhyayas você tem os slokas, que são as frases. O Ashtanga Hridaya, especificamente, é dividido em 6 sthanas. Você tem o Sutra Sthana, o Nidana Sthana, o Sharira Sthana, o Chikitsa Sthana, o Kapasiddhi Sthana e o Uttar Tantra, o Uttar Sthana. Esses 6 sthanas são as 6 divisões principais, as 6 seções do Ashtanga Hridaya. A gente vai entrar em cada uma delas, começando no Sutra, que é o primeiro sthana, que é dividido em 30 capítulos. O Ashtanga inteiro são 120 capítulos, sendo que no Sutra Sthana, que é a primeira seção, a seção introdutória, são 30 capítulos e a gente vai começar estudando eles muito em breve. Assim como a gente viu para o Charaka Samhita, que o Charaka também recebeu inúmeros comentários, além de 2 reedições ao livro original, que era o Agni Veshatantra, o livro Ashtanga Hridaya também recebe vários comentários. Entre o século IX e o século X, um autor que chama Hindu escreveu o Hindumati. No século X, o Chandranandana escreve o Padartha Chandrika. Entre o século XII e XIII, o Arunadatta escreve o Sarvanga Sundari, que é um dos comentários até hoje mais reverenciados. No século XIII, o Hemadi escreve o Ayurveda Rasayana, e o Hemadri, junto com o Arunadatta, são os 2 autores cujo comentário está aqui nessa edição, que é a edição que a gente vai estudar do Ashtanga Hridaya. Esse livro é completamente escrito em sânscrito, então ele é sânscrito do início até o final, e vocês vão usar, na verdade, as pessoas que quiserem acompanhar o nosso estudo, podem tentar referir alguma tradução para o inglês ou alguma tradução para o português que esteja disponível. Eu vou tentar disponibilizar aqui nos comentários um link para o Sutrasthana, traduzido para o português, dessa edição azulzinha, que na verdade foi traduzido pelo Dr. Williams e pela doutora Ieda. Então eu vou tentar colocar o link aqui para vocês poderem baixar o PDF. Ele foi feito pela editora Chakrapuri, mas já saiu de edição faz muito tempo. Mas os autores, os tradutores, eles cedem esse PDF para o nosso uso. E eu não posso agradecer mais a eles, porque é a melhor versão, talvez seja a única versão em português do Ashtanga Hridaya. Então esses comentários, os mais importantes são o do Arunadatta e do Hemadri, eles mostram pra gente que também o Ashtanga Hridaya já passou por inúmeras reinterpretações e ressignificações ao longo do tempo. Bom, essa é a introdução que eu queria dar para vocês sobre o Ashtanga Hridaya, e no nosso próximo vídeo a gente vai entrar agora no Sutrasthana, no primeiro capítulo, no primeiro shloka, e a gente vai começar de verdade a entrar no estudo desse Samhita.
Eu queria agradecer a todos aqueles que já se inscreveram no canal e todos aqueles que fazem questão de deixar um like no vídeo, de curtir o vídeo. Isso ajuda muito a gente e me dá um feedback interessante. Eu consigo saber o que vocês estão curtindo. Pode deixar comentários aqui embaixo, qualquer pergunta que você tenha. Você também pode deixar perguntas diretamente no site www.vidaveda.org. Você pode seguir a gente no Instagram e no Facebook. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua presença e até o próximo vídeo.